Fala aí pessoal, estamos aqui com mais uma questão de física do Enem, dessa vez fazendo uma questão de ondulatória. É uma questão do ano 2016, foi na época que eles ainda faziam as ciências humanas com ciência e natureza no mesmo dia, era o primeiro dia era natureza, humana e natureza. Então talvez você possa encontrar que as questões são um bocado diferentes. A partir de agora eu cobri todas as questões importantes que eu achei de 2019 até 2017, estou entrando no ano 2016 agora, eu estou indo meio ao contrário, que eu acho mais importante estudar as bancas novas, mas agora a gente vai poder estudar mais. As questões mais antigas não são da mesma banca, mas as matérias ainda são importantes. E por que eu tô falando isso? Porque talvez pode encontrar as questões mais fáceis, mais simples, mais difíceis talvez, porque não está misturado com matemática, mas é por sua descrição, certo? Eu ainda acho que as questões não tem muita diferença, mas quando você está fazendo a prova, você encontra uma diferença, certo? Você se sente mais cansado, por exemplo, agora, quando está fazendo física, biologia, química e matemática no mesmo dia. Muita coisa, muito processo cerebral. Enquanto ciências humanas é mais na teoria, certo? Então, assim, mais ou menos, vamos começar essa questão. Uma questão que eu gosto muito dessa questão, você pode aplicar à vida real, você pode entender porcaria nenhuma de física que você consegue responder com certeza. Vamos fazer a questão então. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se do observador O em repouso. Então temos aqui a ambulância em A no centro aqui e o observador no O aqui. A sirene emite o som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes da onda, a frente de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no imposto gráfico a frequência de onda sonora detectada em função do tempo F0T, desculpa, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Qual esboço gráfico representa a frequência F0T detectada pelo observador? Essa é uma questão onde você tem que aplicar o que a gente chama de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É basicamente quando um objeto que emite ondas sonoras e por causa disso frequência, quando ele está em movimento, essas frequências meio que acabam, como posso falar, estacando, encaixando uma em cima da outra, elas ficam empilhadas juntas. Então, vocês podem ver aqui que aqui as ondas estão bem mais próximas do que as ondas que estão aqui. Não é só de vista, é realmente o que está acontecendo. As ondas estão mais empilhadas aqui na frente e aqui atrás estão mais espaçadas. Por que isso acontece? Porque o objeto está em movimento. E o que acaba causando como efeito? O efeito que acaba causando é que quando a ambulância está atrás, por exemplo, digamos que está o observador, quando ele está atrás dele, que eu vou. Na verdade, vamos fazer o seguinte: ele está na sua esquerda, você vai sentir um som com maior frequência do que quando ele estiver exatamente no seu mesmo eixo e quando ele estiver na sua direita, que seria para cá. Você vai sentir uma maior frequência quando ele estiver aqui, porque as ondas estão todas empilhadas aqui. Então vai bater com uma frequência bem maior quando você juntar todas elas no observador. Agora, quando estiver exatamente no meio, vai ser em fato a frequência de verdade que o som emite, e quando estiver passando por já tiver passado, as ondas vão estar bem mais espaçadas. Você vai sentir a frequência menor. Isso é um efeito que talvez você já tenha percebido, já tenha vivenciado, mas nunca tenha percebido. O efeito Doppler. Então, da próxima vez, talvez você vê uma ambulância, você pode lembrar desse efeito, como funciona. Faz sentido para mim, certo? Você é um objeto em movimento que está produzindo ondas, certo? Se ele não tivesse movimento, seriam ondas normais, seriam só círculos, nada estaria empilhado um do outro. Indiferente de onde você está, você sentiria a mesma frequência, desde que seja no mesmo raio é, do ponto de origem. Mas quando ele está em movimento, as de trás começam a ficar para trás, né? E as da frente começam a ficar empilhadas. Então, agora vamos responder a questão em si. No começo o som é mais alto, né? Antes de passar por ele, e depois, antes de passar do observador, o som vai ser mais alto, a frequência, né? Quando estiver exatamente no mesmo eixo, vai ser a frequência em si, FA, e depois vai começar a ficar menor. O único que responde a essa questão, o único gráfico que corresponde a essa situação é o gráfico D. Ele começa maior que FA, talvez não consiga ver porque é meio pequeno, mas aqui é FA. Ele começa maior e termina sendo menor que ele. Tem um ponto onde está exatamente alinhado com o O no eixo vertical, que é esse ponto aqui, onde o som que você está ouvindo é a frequência A em si. É a frequência constante aqui.
Todos os outros não tem nada a ver, não é constante por causa do efeito Doppler. Se você não conhecesse esse efeito Doppler, não tivesse vivenciado ele, você provavelmente marcaria E. A B não tem muito a ver, começa normal e depois volta a ser normal. Esse aqui é o inverso do efeito Doppler. E esse aqui simplesmente não faz sentido pra mim, é só um gráfico de uma onda qualquer. Então, a resposta é a letra D. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, comente. Dá um like no vídeo para poder ajudar. Segue o canal e a página no Instagram. E eu vejo vocês na próxima. Valeu!